a volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, voltou hoje. No discurso de abertura, o governador de Minas, Romeu Zema, desejou boa sorte aos parlamentares, citou a importância da Assembleia no Propag, o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. O repórter Guilherme Alves esteve lá e ele vai contar um pouco do que aconteceu para a gente. Diga lá, Guilherme. Aconteceu hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a sessão solene para dar início ao ano legislativo na casa, que vai para a sua 20ª legislatura. Além da posse dos parlamentares que compõem a mesa diretora dos próximos anos, tomaram posse hoje também 3 parlamentares que assumem as vagas deixadas por quem foi eleito nas eleições municipais. Amanda Teixeira Dias, do PL, Adalclever Lopes, do PSD e Carol Caran, do Avante. Após a sessão, o presidente reeleito, Tadeu Leite, do MDB, falou sobre os desafios desse ano e as prioridades nesse momento. Ao falar sobre o Propag, Tadeu afirmou que está junto na luta pela derrubada dos vetos, mas destacou que, de qualquer maneira, o Propag atual segue sendo melhor do que o regime de recuperação fiscal. Vamos ouvi-lo. Primeiro, eu já disse ao governador que ele conta comigo 100% para trabalharmos juntos na derrubada dos vetos, até porque, de fato, os vetos, especialmente um veto que se diz respeito aos financiamentos privados e internacionais, este de fato é um veto que nós temos que trabalhar com muita força para derrubar, porque ajuda sim o Estado de Minas Gerais. Mas independentemente deste veto, e vamos trabalhar para que ele caia, mas mesmo que ele não caia, o Propag da forma que está é infinitamente melhor do que o regime de recuperação fiscal. Não só pelos servidores, e para vocês terem uma ideia, no plano que foi encaminhado do regime para o governo federal, esse ano, por exemplo, não existe a previsão de reajuste para os servidores, mas eu vou muito além, eu vou num ponto onde é importante para a população. De um modelo para o outro, Propag regime de recuperação fiscal, no regime, nos próximos 30 anos, o Estado de Minas Gerais gastaria, se tivesse um regime pelos próximos 30 anos, em torno de 300 bilhões a mais do que no regime atual do Propag. O secretário de Estado de Governo de Minas, Gustavo Valadares, também falou sobre o Propag e sobre a privatização de estatais como a CEMIG, a Copasa e a Codemig. Vamos ouvir o secretário. A questão das privatizações, privatização da Copasa e a Corporation da CEMIG tem também a ver com essa questão do Propag. A Corporation mesmo da CEMIG, por exemplo, se feita a Corporation, se autorizada pela Assembleia, a Corporation, isso facilitará ao governo federal poder receber a empresa, a CEMIG. Por quê? Os tirará a obrigação de, por exemplo, terem que usar no instrumento do tag-along para poder pagar todas as ações de acionistas que quiserem repassar ao governo federal as suas ações. Então diminui o valor a ser expendido pelo governo federal, porque no caso da entrega, da federalização da empresa é uma coisa, nós está batendo a dívida do Estado, mas das ações dos demais acionistas é um dinheiro que o governo federal teria que tirar do bolso. Então a gente acha que com esses argumentos a gente pode tentar facilitar um pouquinho ou pavimentar um pouquinho este assunto aqui na Assembleia Legislativa. Copasa e CEMIG têm mais ou menos o mesmo trâmite, né? A gente já está aqui na casa uma proposta de emenda à Constituição que permitirá estas operações sem necessidade de uma consulta popular. A gente, obviamente, vamos conversar isso com o presidente Tadeu, com a mesa diretora, com os líderes da situação e da oposição, para a gente tentar construir o início da tramitação desta PEC. Com relação à Codemig, não. A tramitação dela será diferente. A gente imagina que este pode ser um dos projetos que o grupo de trabalho criado lá dentro do governo está estudando para poder trazer a Assembleia até o início do mês de março. Bom, tá aí, ouvimos então o presidente da Assembleia falando do Propag, dizendo que acompanha o trabalho do governador Zema na derrubada dos vetos do presidente Lula. O secretário de Estado de Governo falando a respeito das federalizações, da transformação em corporation das empresas estatais, particularmente a Codemig, depois CEMIG, Copasa com outro modelo. Mas esse projeto precisa andar o mais rapidamente possível. E a pergunta, Kertzmann, para você é: há clima, há ambiente para que isso ande da maneira mais célere possível, para que a gente resolva, ou pelo menos dê um início na resolução dessa dificuldade
de entendimento da gestão do Estado, que é a dívida para com a União? Não só a clima, Paulo, como deve acontecer. Eu acho que agora vai. Tô quase me arriscando a apostar um almoço com você, aquele que eu ainda não paguei, porque eu acho que dessa vez vai. Tá tudo muito maduro, Paulo. O projeto que foi aprovado no Congresso, os vetos, eu sei que tem uma disputa política, tem algum muxoxo de um lado, de outro, mas o projeto que foi aprovado, ele mantém a essência do que é necessário, mantém a salubridade dos cofres de Minas, mantém o que é mais importante ainda, a previsibilidade dos pagamentos. Então tem ambiente político, tem um cenário, Paulo, eu diria, uma conjunção, né, entre agora sim, entre executivo e legislativo, a relação está muito melhor com a Assembleia, só que tem que aproveitar e colocar isso para rodar, Paulo, porque senão vai terminar mais um ano aqui, eu vou ter que ficar devendo outro almoço para você, porque a coisa não se resolve. Bom, com Claré, eu vou apostar o almoço agora. Você acha que se resolve rapidamente porque há boa vontade do Legislativo em colocar esses projetos, particularmente Copasa e CEMIG, porque aí necessitarão de uma aprovação mais imediata da Assembleia para a construção do modelo. Como é que você vê isso, Claré? Há cenário político positivo para isso acontecer? Paulo, assim, o que a gente tem percebido é que a Assembleia nunca esteve num momento tão não é propositivo, tão aberto, né, ao diálogo, sem segundas intenções, né, conversando bem, o presidente Tadeuzinho vai muito bem, né, conversando com o governador Romeu Zema, com o professor Matheus, vice-governador. Então, assim, eu acho que há espaço sim, Paulo. Assim, na política, né, é um dia depois do outro. Mas acho que há espaço para toda a conversa de forma democrática, né, avaliando os pontos positivos, os pontos negativos. A grande verdade, Paulo, que você acabou de mostrar aí aqui no nosso programa, um ponto que é, para mim, o mais importante disso tudo. Muito mais importante que qualquer porém em si, talvez. É o presidente da Assembleia se unindo ao governador Romeu Zema para combater os vetos do Lula. Vetos esses que trazem gastos na ordem de 5 bilhões de reais ao povo mineiro entre os anos de 2025 e 2026. Então, ver essa união em nome dos mineiros, isso dá gosto, né? Dá ânimo na gente.